Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar. Bom, hoje o assunto vai do artigo 39 ao 43, servidores públicos civis e federais. Servidores públicos civis e federais. É um assunto muito cobrado em direito constitucional e mais cobrado ainda em direito administrativo. Dominar o assunto de hoje aqui em constitucional é um passo para dominarmos o assunto o mesmo assunto, no caso, em administrativo, certo? É um importante passo, na verdade. E hoje nós vamos começar pelo começo. Como diz a minha filha, vamos começar pelo artigo 39. O artigo 39 caput traz as bases. Ele diz: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Olha só, a administração pública direta a administração instituirá, e esses quatro instituirão um conselho de política de administração e remuneração de pessoal, servidores, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Como assim, Nelson? Não entendi nada. Bom, o que diz o 39 é que vai se instituir o Conselho de Política da Administração e Remuneração dos Servidores Públicos. Esse conselho, ele vai fazer basicamente o quê? O parágrafo primeiro explica. Ele vai fixar os padrões de vencimento. Quanto é que os cargos vão remunerar os seus respectivos servidores. Ele diz vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório. O vencimento, o salário base, mais as gratificações, os adicionais, tudo isso será fixado. Tudo isso será fixado. Perdoe-me. Tudo isso será fixado dentro, estipulado dentro do Conselho de Política de Administração e Remuneração do servidor público, certo? O inciso 1, aqui cortou o inciso 1, mas o inciso 1 diz: a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. O vencimento e suas variáveis remuneratórias vão depender exatamente da complexidade do cargo. Um cargo mais complexo. Nelson, o que é um cargo mais complexo? Um cargo científico. Vamos imaginar, vamos comparar aqui o cargo de gari com o cargo de procurador da República, procurador da Fazenda Nacional. Não é desmerecendo o cargo de gari, mas há de convir que o cargo de procurador fazendário é um cargo muito mais complexo, que demanda mais responsabilidades e, consequentemente, a remuneração vai ser maior, de acordo com essa responsabilidade e essa complexidade dos cargos, certo? O inciso 2 diz: requisitos para investidura. Se é cargo comissionado, é livre nomeação e exoneração, já falamos sobre isso. Se é um cargo menos complexo, pode ser um concurso público só de provas. Um cargo mais complexo, concurso de provas e títulos, percebe? Então isso vai variar. E quem é que vai fazer isso? O Conselho. E por fim ele diz as peculiaridades dos cargos. Se é regime de plantão, o pessoal da área de saúde, regime de plantão 12 por 72, 24 por 72, 12 por 24, 48, enfim, as peculiaridades do cargo. Tudo isso será estipulado, tratado, segundo o CAPT, pelo Conselho de Política da Administração e Remuneração do Servidor. O parágrafo 2º ele continua falando desse conselho, mas ele diz assim: a União, os estados, Distrito Federal, municípios manterão escolas de governo. O quê? Escolas, não são as escolas públicas. As escolas de governo é para formação, aperfeiçoamento e treinamento dos servidores públicos. Ele diz aí, constituindo-se a participação nos concursos um dos requisitos para a promoção de carreira. Para o servidor público ser promovido por merecimento, ele tem que participar dessas escolas. Ele tem que fazer esses cursos de aperfeiçoamento, esses treinamentos de atualização, certo? Ele diz: facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Então essa escola pode ser mantida pelo governo, como é o caso da Escola de Administração Fazendária, a ESAF. A ESAF você deve saber, inclusive, ela é a responsável, ela é a banca examinadora responsável por alguns concursos públicos na área fiscal, na área fazendária. Certo? Fica em Brasília, é uma instituição muito, muito séria e normalmente ela é responsável pelos concursos fiscais. Então, vamos imaginar aqui, Receita Federal, procuradorias fazendárias, procuradoria
tributárias, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por exemplo. Que mais? Enfim, normalmente matéria contábil vai tudo para a ESAF, certo? E ela capacita essa turma, capacita os servidores, além de fazer, inclusive, o concurso de preparação para esses mesmos servidores, certo? Para você amanhã se tornar um procurador da Fazenda Nacional, por exemplo, você vai fazer um concurso público na ESAF. E uma vez passando no concurso, massa, passei, graças a Nelson França, e principalmente ao meu esforço, passei, Nelson, vai fazer aquele vídeo de depoimento, Nelson, eu passei por sua causa, meu Deus, não sei o quê. Quando você estiver lá fazendo esse vídeo de depoimento, você, depois do vídeo, obviamente, você vai ser nomeado, empossado, mas antes de começar a atividade, provavelmente você vai passar umas semaninhas lá em Brasília, ou onde eles marcarem, obviamente, fazendo o curso de preparação. Onde? Na ESAF, por exemplo. Certo? Por exemplo. O governo vai instituir e manter essas escolas. Nelson, mas ele tem que manter todas? Não, ao invés de ele manter todas, o que ele pode fazer são convênios. Convênios ou contratos, como diz o finalzinho do parágrafo. Ok, meus amores? Vamos lá, meus amores. O parágrafo 3º diz assim... Parágrafo 3º do artigo 39 fala: aplica-se aos servidores ocupantes dos cargos de cargo público os dispostos no artigo 7º, alguns incisos do artigo 7º nós já vimos todos, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quanto à natureza do cargo exigir. Caramba, Nelson, quais são esses mesmos? Não sei de cor, Nelson. Ninguém sabe, nem precisa saber, não é? Mas está aqui, ó. O servidor tem direito a um salário mínimo, fixado em lei. No caso, a lei dele é o estatuto. O servidor público tem direito à garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para se receber remuneração variável. O servidor vai ter direito a 13º salário, eles chamam de gratificação natalina, a mesma coisa. O servidor público vai ter direito à remuneração do trabalho noturno, se o serviço dele for noturno, salário família, se ele for trabalhador de baixa renda. É mais difícil, né? Mas é possível. Duração de trabalho não superior a 8 horas, passando de 8 horas já é hora extra. Lembra? Repouso semanal remunerado, prefere-se que seja aos domingos, para ser a mesma coisa. Serviço extraordinário, hora extra. Só que aqui, ao invés de no mínimo 50%, para o servidor é exatamente 50%. Ó, férias anuais com adicional remuneradas com adicional de 1/3. Aqui fala pelo menos 1/3 para o seletista, para o servidor é exatamente 1/3. Lembra? O servidor nunca é no mínimo. A vantagem nunca é no mínimo, é exatamente o mínimo. E mesmo assim, por motivos óbvios, todos querem ser servidores. Licença gestante, para a servidora nesse caso. Licença paternidade para o servidor nesse caso. Proteção no mercado da servidora. E ainda, os dois últimos, redução dos riscos inerentes ao trabalho, né, o EPI, Equipamento de Proteção Individual, se for o caso, se aplicar, e proibição de diferença de salário no exercício das funções. Lembrando aqui que, nesse último caso, é possível haver uma distinção salarial de acordo com o plano de cargos e carreiras. Se o servidor faz uma função X e está no finalzinho da carreira, e o outro faz a mesma função X e está no começo da carreira, essa remuneração pode sim ser diferente. A proibição aqui é, os dois estão no mesmo patamar da carreira e ganhando diferente. Não, ganhar diferente não pode. Daí não pode. Certo? Ok. Que mais, senhoras e senhores? O parágrafo seguinte, parágrafo 8º. Veja que eu fiz um pulo, né? Eu fiz um pulo aqui, ó. Deixa eu voltar. Eu saí aqui do parágrafo 3º e vou para o parágrafo 8º. Por quê? Porque o parágrafo 8º ele faz uma menção ao parágrafo 4º. Aí eu vou logo para o 8º e mostro para você de maneira mais assertiva. Ele diz assim: a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. O quê? Remuneração dos servidores de carreira. Como assim, Nelson? Olha o que diz o parágrafo 4º. O membro do poder, detentor do mandato eletivo, aqueles que são eleitos, os ministros de Estado, esse nem é eleito, os secretários estaduais e municipais poderão ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Então, peraí, os agentes políticos, quem são os agentes políticos, Nelson? Os que são eleitos, os eletivos, governador, presidente, prefeito, deputados, senadores, vereadores,
seus babões, não, desculpe, seus assessores diretos. Quem são os assessores diretos? Os ministros de Estado, os secretários estaduais e municipais. Esses caras, os membros de poder, serão remunerados exclusivamente com subsídio. O que é o subsídio, Nelson? É a mesma coisa que remuneração, só que é o nome dado para os membros de poder. Certo? Membros de poder. E ele diz assim, olha, esse subsídio, ele é pago em parcela única. Não pode, quem ganha subsídio não ganha subsídio mais auxílio disso, auxílio daquilo outro. A menos que tenha caráter indenizatório, o subsídio tem que ser pago em parcela única. Também tem direito a esse subsídio, vai aparecer mais na frente, os membros dos poderes, dos outros poderes, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Certo? Juízes, desembargadores, ministros, também ganham subsídio. E ele continua, ele vai falando ainda aqui, ó, peraí. Fixado em parcela única, vedado, proibido o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. Claro, né? Se é pago em parcela única, eu não posso ganhar as gratificações, as vantagens pecuniárias que o servidor público pode. O servidor não ganha subsídio, o servidor ganha remuneração. É a mesma coisa, só que o subsídio tem que ser pago em parcela única. Certo? Ok? Veja que o parágrafo 8º, né, diz: a remuneração dos servidores organizados em carreira poderá ser fixada em subsídio. Alguns servidores podem ter a sua remuneração fixada em subsídio. Nelson, quais servidores? Você pode ver, pode dizer, servidores do Senado. Quem está estudando para o Senado. Servidores da Câmara. Até falei em juízes e membros do Ministério Público, mas esses são agentes políticos. Nem conta. Mas servidores, procuradorias, defensorias, polícias federal e rodoviária federal, tudo isso é fixado em... A lei é quem fala, tá? A Constituição não fala. A Constituição só fala dos mandatos eletivos, dos juízes e do Ministério Público mais na frente. Mas a lei fala, com base no parágrafo 8º, que alguns servidores públicos podem ter subsídio fixado de acordo com o parágrafo 4º. E qual é o detalhe do subsídio? É que ele é pago em parcela única. Certo? E ele diz aqui no finalzinho: obedecidos, em qualquer caso, o disposto no inciso 10 e 11 do 37. Lembra do 10 e 11? 10. A remuneração tem que ser fixada em lei, ou o subsídio tem que ser fixado em lei, previsto na lei, e tem que respeitar o tetão. Já vimos isso em aula passada. Ok, meus amores? O que mais? Ainda no 37, o parágrafo 5º diz assim: a lei da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, desde que obedeça ao tetão. Então, cada entidade política pode estabelecer diferenças. É o plano de cargos e carreiras. Né? A menor remuneração, a remuneração inicial. Edital tem muito disso, né? Remuneração inicial de R$ 5.875. Aí, quando você vai olhar o plano de cargos e carreiras, a remuneração final passa dos 20 e lá vai força 1.000. É possível isso? É. E cada entidade política pode estabelecer essa remuneração mínima e máxima, desde que a máxima, obviamente, não passe do tetão, certo? Do inciso 11 do artigo 37. O parágrafo 6º diz: os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Essa é a lei da transparência que surgiu há alguns anos, divulgando quanto cada entidade, cada agente político e cada servidor público ganha. Você entrava lá no portal da transparência e tem a remuneração de todo mundo. Hoje em dia não está bem assim. Hoje em dia eles botam a matrícula do servidor ao invés do nome do servidor para evitar sequestro. E para manter um pouco de discrição também, né? Todo mundo sabia quanto fulano ganhava. Olha, você viu fulano, nossa senhora, R$ 28.000 de subsídio. Uau, é um partidão, amiga. Vou dar em cima. E aí, piada machista danada eu fiz agora. Perdoe, meninas, perdoe-me. Tá. Enfim, é um partidão, meu amigo. Vou dar em cima agora. Eu tentei disfarçar, mas não deu certo. O fato é que agora eles botam um número de matrícula. Mas o valor tá lá para todo mundo ver. Certo? Em alguns casos ainda continua o nome, inclusive, do servidor ou da servidora. Parágrafo 7º.
Lei da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Ó, entidade política. Disciplinará a aplicação dos recursos orçamentários provenientes da economia e das despesas decorrentes de cada órgão. Peraí, vamos lá. A lei vai disciplinar como os recursos serão aplicados. Os recursos públicos, né, dinheiro público, vai ser aplicado. Proveniente da economia de despesas correntes. Eles gastaram menos do que deveriam. Houve uma economia de despesas mensais. Sei lá, um servidor público pediu exoneração porque passou no outro cargo. O salário dele acabou sendo economizado. A lei vai dizer como é que a gente vai aplicar isso, aplicar esse dinheiro que sobrou de forma mais coerente. Certo? Isso para cada órgão, autarquia e fundação pública. A lei da entidade política vai também cobrir as entidades administrativas, autarquia e fundação pública. Ele fala para aplicação e desenvolvimento de programas de qualidade, produtividade, treinamento, desenvolvimento, modernização, reaparelamento, racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Ou seja, a lei vai disciplinar como é a melhor forma da gente aplicar esse dinheiro. Não só economizar, mas aplicar bem feito. Eu não vejo esse parágrafo caindo muito, não. É um parágrafo mais discreto, porém, vamos comentar cada um, né? Cada um deles. Aí a gente chega num ponto que, aqui sim, importante, artigo 40. Antes do 40, deixa eu ver se você tem alguma